Para quem é ARMY, tem uma imagem que é inconfundível, né? Aquela de um show do BTS com um oceano de luzes pulsando juntas como uma só. Esse mar de luzes é muito mais do que um espetáculo. É o símbolo da nossa conexão. E claro, quando a gente pensa nessas luzes, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? O mar de Army Bombs, lógico. Aquela galáxia gigantesca, toda sincronizada, que hoje define a experiência de um show do BTS. É, sem dúvida, a marca registrada do fandom, a nossa identidade visual. Mas a pergunta que fica é essa. E olha, a resposta pode ser uma surpresa, viu? Especialmente para quem chegou no fandom há menos tempo. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho de tudo. Bem antes desse fenômeno global que a gente conhece. A Army Bomb oficial, com aquele design icônico dela, veio para consolidar a identidade do fandom. Foi ela que deu um nome e uma forma para essa luz que une todo mundo nos shows. Mas e antes dela? Como era? Se a gente para e olha a linha do tempo, tem um detalhe bem curioso. A primeira Army Bomb só apareceu em 2015. Isso é quase 2 anos depois do debut do BTS. Fica um buraco aí na história, né? O que o pessoal usava antes? Pois é, a resposta é sim. Existiu sim uma Light Stick antes da Army Bomb. Para a galera mais nova, isso pode ser tipo, o quê? Como assim? Mas para os fãs mais antigos, isso é pura nostalgia. É uma viagem de volta para aqueles dias mais simples do comecinho de tudo. É exatamente isso que você está vendo. Sem formato de bombinha, sem Bluetooth, sem nada disso. O primeiro item de luz oficial do BTS era basicamente um bastão luminoso. Um penlight, bem simples. Esse aí era o nome oficial completo. E só por ele a gente já entende muita coisa. Repara só, não era um light stick do fandom, era um item de uma turnê específica, a The Red Bullet. Essa pequena diferença já mostra como o cenário era totalmente diferente naquela época. A diferença é gritante, né? Pensa só, de um bastãozinho simples, com uma luz amarela fixa, para uma esfera que já tinha toda uma identidade, uma tecnologia por trás. Essa evolução no design, na verdade, reflete a própria jornada do grupo, de um conceito mais cru para algo reconhecido no mundo inteiro. Então, para entender de verdade esse penlight, vamos voltar para 2014. Imagina a cena, o BTS começando sua primeiríssima turnê solo. Os lugares eram bem menores, a produção era mais enxuta, o clima era, muito mais íntimo. Foi justamente nessa turnê que esse primeiro item luminoso apareceu. E naqueles shows, com todo mundo mais perto, o que se via era um pequeno mar de luzes amarelas apoiando os meninos. Uma imagem bem diferente daquele oceano prateado que a gente veria anos depois. Agora, se liga nesse número, 80 mil. Esse foi o público total da turnê Red Bullets. A turnê inteirinha, tá? Guarda bem esse número na cabeça. Agora, olha esse outro número, 90 mil. Isso foi o público de uma noite. Uma noite só, lá no estádio Rose Bowl em 2019. Cara, quando a gente coloca esses dois números lado a lado, não precisa de mais nada para entender a explosão que foi o crescimento do BTS. É surreal. Beleza, então vamos avançar um pouquinho no tempo para esse momento da virada de chave. O BTS estava crescendo, o fandom também, e estava na hora de ter um símbolo que fosse de todo mundo, sabe? Não só de uma turnê. Um símbolo para toda a comunidade ARMY. E foi aí que o penlight de turnê deu lugar para o light stick oficial do fandom. O formato de bomba veio para se conectar direto com o nome ARMY, né? E ali nascia um símbolo poderoso que está aí com a gente até hoje. Mas tá, por que a gente está falando tanto de um pedacinho de plástico antigo? É porque aquele primeiro penlight representa muito mais do que isso. Ele é tipo um artefato histórico, uma peça da história do BTS e do fandom. O legado desse item é gigante, vai muito além do design simplesinho dele. Primeiro de tudo, ele é um lembrete físico de onde eles vieram, daquele começo mais pé no chão. Com o tempo, virou um item de colecionador super raro, valendo uma grana. E talvez o mais legal é que até hoje ele rende assunto, rende teorias no fandom. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A capacidade que o fandom tem de conectar os pontos, de perceber padrões, de lembrar cada detalhe é impressionante. Isso mostra que cada coisinha, por menor que pareça, como o design de um light stick lá de 2014, tem um significado. E tudo isso deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha, né? Pensando no futuro.
Porque, para um grupo que sempre faz questão de honrar o próprio passado, a ideia de trazer de volta esse design original de forma simbólica não é só um delírio de fã, é uma possibilidade que se encaixa perfeitamente na narrativa do BTS. O que isso significaria para o fandom? Bom, aí só o tempo vai dizer.